Boa noite, meus queridos. Graça e paz. É um prazer expor a continuação do tema que temos visto já há alguns meses, quando Deus reconstruiu, baseado nos dois livros de Esdras e Neemias. E, para tal, peço que os irmãos abram no livro de Esdras, e nós iremos seguir a partir do capítulo 6, do verso 19 até o verso 22. São poucos versículos. Nós estamos indo para uma mudança, e essa mudança, inclusive, já acontece aqui nesse texto, nós iremos ver isso, desse período agora que se chega ao fim de uma primeira parte da reconstrução. Então, Esdras 6, versos 19 até o verso 22. São poucos versos, mas com bastante conteúdo e com bastante detalhes, inclusive, aqui, que vai nos chamar a atenção para algumas questões importantes nesta questão da reconstrução, né? Ou quando Deus reconstruiu, a gente está vendo os aspectos da reconstrução. Então, Esdras 6, 19 a 22. Eu estou com a RA, tá, meus irmãos? Com a revista atualizada. Então, leiamos a partir do 19. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um homem só, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unidos-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá, Deus, para estarmos aos pés da Tua palavra, aos pés da Tua presença, Senhor. Deus, manifesta por meio daquilo que o Senhor fala. Te peço, Pai, que o Senhor fale conosco por meio do Teu Santo Espírito, que o Senhor alcance o coração de cada um dos meus irmãos, alcance o meu coração, Pai, alcance o coração daqueles que ouvirão por meio da gravação, Senhor, e que possamos glorificar o Teu nome, Senhor, e entender aquilo que o Senhor tem feito no meio do Teu povo e aquilo que o Senhor sempre faz no meio do Seu povo, quando o Senhor reconstrói, Pai, as coisas. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, estamos num estágio final da reconstrução. Estamos finalizando, talvez, uma das primeiras partes da reconstrução, e eu poderia dizer que essa é a parte mais importante da reconstrução nessa primeira fase. Por que eu posso afirmar isso? Porque se você olhar um pouco para trás, e quando eu digo um pouco, é um pouco mesmo, no verso 16 nós vamos ter a dedicação de um templo que terminou de ser reconstruído. Então nós vimos quando foram lançadas as bases do templo, vimos todo o processo, vimos a paralisação da obra, vimos quando Deus levanta profetas para poder fazer com que o povo volte a fazer o que Deus tinha falado,
mesmo que esse voltar a fazer o que Deus tinha falado ia de encontro às autoridades da época, que tinham dito uma ordem para que parasse a reconstrução, nós passamos por isso tudo. E aí é curioso você olhar do verso 16 até o verso 18, que foi a última exposição, nós vamos ter aqui a finalização da construção ou da reconstrução, não do templo de Salomão, mas do templo agora de Zorobabel. Como a gente citou há um tempo atrás, um templo muito mais humilde, um templo com materiais muito mais simples, se comparados ao templo de Salomão, e um templo que vale a pena novamente frisar o detalhe em que foi reconstruído, e a parte principal desse templo, que seria a arca, eles reconstruíram mesmo sabendo que eles não tinham arca, porque a arca havia desaparecido. Então, a gente vê o temor do povo, a gente vê a obediência do povo, e é curioso que se a gente pulasse do 18, do 6 para o 7:1, talvez para os olhares menos atentos não perceberiam a última parte, e por isso que eu estou frisando que é a grande e importante parte da última primeira parte, que é o 19 ao 22. Por que eu afirmo isso? Porque nós estamos no último estágio da dedicação. E talvez você possa pensar, mas tem os muros. Mas eu estou falando da dedicação cultica, da dedicação do povo de Deus que cultua a Deus. Então, se nós temos do 16 ao 18 o findar da reconstrução do templo onde o povo vai estar, de forma muito interessante, nós vamos ter agora a dedicação do povo que vai estar dentro desse templo. Isso é muito importante. Porque de nada adianta um templo dedicado se nós não temos um povo dedicado para estar nesse templo. De nada adianta um templo edificado com todos os padrões e de todas as formas, obedecendo tudo aquilo que Deus tinha passado e tinha ordenado que se fizesse, e eles o fizeram cabalmente. De nada adianta isso se nós não temos um povo com a mesma régua de dedicação para estar dentro desse templo. Por isso que nós temos o último estágio da dedicação do culto. É claro que nós vamos ter outros estágios, inclusive vamos ter a reconstrução dos muros, mas novamente eu quero enfatizar que estamos tratando aqui do povo de Deus e na questão cultica, na questão da adoração, do serviço a Deus e do relacionamento deles com Deus e deles, por consequência, uns com os outros. E aí nós vamos ter o verso 19 ao verso 22, que nós temos a celebração da Páscoa. E eu quero, de uma forma mais didática, não começar no verso 19. Eu sei que o texto começa no verso 19, mas eu gostaria que a gente, ao invés de começar no 19, nós começássemos no 20. O 20 é a primeira parte do estágio de um povo dedicado. E um povo dedicado, da mesma forma que um templo está dedicado, um povo dedicado, do mesmo quilate e da mesma régua de um templo totalmente dedicado, é um povo que tem líderes que recebem o Cordeiro e, por consequência, é um povo que recebe o Cordeiro. E é isso que o verso 20 vai nos mostrar. O verso 20 vai nos mostrar sacerdotes e levitas que se purificam. E isso é uma referência clara a Êxodo 29. Se você quiser dar uma olhada em Êxodo 29, 14, na verdade o 29 todo de Êxodo vai tratar da purificação. O verso 20 está escrito porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem e estavam limpos. E o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que os líderes primeiro se purificam. E era assim que era feito. Os líderes se purificavam, e essa purificação tem a ver com água. Eles se lavavam. Se você quiser dar uma olhada em Êxodo 29, vamos abrir Êxodo 29, que a gente dá uma olhada rapidinho. É um texto grande,
Êxodo 29, 14, perdão, Êxodo 29, 4, trata disso. De como os líderes se limpavam, se purificavam, para poder oficiar ou para poder servir ao povo. Então farás que Arão e seus filhos, 4:29 de Êxodo, farás que seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Tem outras instruções a respeito dos sacerdotes. Verso 14, é o sacrifício que é feito, uma parte dele é feita para os líderes. Verso 14 aí, do 29 de Êxodo. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos queimá-lo-ás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Pelo pecado de quem, Ramon? Pelo pecado dos líderes. Então, um povo dedicado é um povo que tem líderes que recebem o cordeiro. E eu acho que nunca foi tão urgente líderes que recebem o cordeiro, meus irmãos. Nós estamos vivendo coisas que eu não imaginava que no seminário eu viveria. E foi na época do seminário que eu vi a queda do Caio Fábio. Nós estamos vivendo coisas que é inacreditáveis de se falar. Nós estamos vivendo homens e até mulheres que se colocam em posição de liderança e que o cordeiro não passa na vida deles. Meus irmãos, receber o cordeiro aqui é entender a sua posição perante aquele que é autoridade. Receber o cordeiro, a festa da Páscoa, ela representava a passagem, uma libertação de um povo que era escravo. É por meio do cordeiro e do sangue do cordeiro, inclusive, e do sacrifício do cordeiro, em que aquele povo foi liberto da escravidão e liberto da morte, inclusive. Não só da escravidão, porque o anjo da morte não matou aqueles que receberam o sangue do cordeiro e cumpriram, inclusive, o ritual dentro de casa. Até o tipo de roupa que eles tinham que estar trajados para comer o cordeiro, o texto 29 de Êxodo vai nos mostrar. Então, tirando tudo isso que é sombra, que aponta para Cristo, e pensando em Cristo hoje como cordeiro, eu quero levar a sua mente e o seu coração a pensar nas pessoas e nos líderes que nós temos hoje. Em que o cordeiro não passa na vida. Porque aqueles que recebem o cordeiro, eles se purificam. É o que o texto nos mostra aqui, né? Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, tinham se lavado. Eles entendiam quem eles eram, entendiam a necessidade deles e a impureza deles para oficiar, para trabalhar. Notem, eles entendiam isso. Qual é a prova de que eles entendiam? Eles se lavavam. Então, é muito belo nós vermos isso, porque para refrescar a sua memória, e a minha foi refrescada ao estudar, né? Foram 20 anos até chegar aqui. E 20 anos é muito tempo. Foram 2 décadas, das quais 4 foram de trabalho e 16 anos foi o povo parado, sofrendo perseguições e dificuldades para trabalhar e para reconstruir. 2 décadas. Somado a provavelmente 50 anos de cativeiro, tinha 70 anos que eles não se purificavam como eles fizeram aqui. Então, é um momento muito especial para todo o povo, para a liderança, para o povo. E essa liderança vai cumprir de forma cabal isso. Vão se limpar, vão se lavar e, por consequência, o povo também o fará. O povo, no verso 20, está implícito que depois dos sacerdotes levitas, os chefes de família faziam a mesma coisa. E uma coisa que eu quero chamar a atenção para os irmãos é que a prática da Páscoa era feita no mesmo horário. Todos faziam ao final da tarde. Cada um na sua casa, mas todos faziam, demonstrando que todos estavam seguindo
o mesmo Deus, obedecendo o mesmo comando, e todos estavam unidos em torno do Cordeiro. Chefes de família, sacerdotes, todos recebem o Cordeiro e entendem a importância de celebrar a Páscoa. E aí eu quero que você volte agora para o verso 19. Um povo dedicado é um povo que se preocupa com o ritual. E eu já vou explicar essa palavra, que essa palavra é perigosa. Você pode me interpretar mal com essa palavra. Certo? Os que vieram do cativeiro, e foram muitos, viu, gente? Celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. E se você está pensando que é o mesmo dia lá em Êxodo, é o mesmo dia. É o mesmo dia do primeiro mês que é comemorado pelo povo judeu, né? Que é março e abril, considerado o primeiro mês do calendário judaico. É o mesmo dia 14 lá. Lá eles recebem o cordeiro dia 10, mantêm o cordeiro vivo até o dia 14, depois você pode ler lá em Êxodo, no dia 14 eles fazem o sacrifício. Então, Êxodo 29. Êxodo 29 trata disso, da limpeza. Êxodo 12 vai tratar da Páscoa e da instituição da Páscoa, e lá você vai ter todos esses detalhes que eu estou falando. Êxodo 12. Eles vão olhar até o dia, o mesmo dia. Isso é muito bonito. Eu acho muito belo isso. O fato deles cumprirem aquilo de uma forma totalmente bíblica. Eles estavam seguindo a lei de Moisés. Então, nós temos, do 19, todos os que vieram, não há exceção. Quem veio? Veio o povo que estava cativo. Muito provavelmente vieram prosélitos, ou seja, pessoas que não eram da nação de Israel, mas que agora estavam vindo com a nação de Israel, porque criam no Deus de Israel. E nós provavelmente vamos ter o que os estudiosos falam dos mestiços, né? Daqueles que eram filhos de israelitas com não israelitas, que também estavam vindo, porque é praticamente uma geração que ficou na Babilônia. Então temos jovens, pessoas novas vindo. Então todo este povo vai celebrar de forma igual a Páscoa, no dia 14 do mês. O que isso nos mostra? Um povo dedicado é um povo que, da mesma forma que o povo do passado, olha para trás. Nós pertencemos a uma história. Nós não temos direito de reinterpretar a nosso bel prazer a Escritura. Existe uma história da qual a gente faz parte. E nós devemos respeitar essa história e conhecer essa história com os seus erros e com os seus acertos também. Então, observem que eles estão aqui no presente deles, mas olhando para o passado, cumprindo aquilo que foi dado para que fosse feito, cumprindo aquilo que era a palavra de Deus para eles na época para fazerem. Então, eles estavam cumprindo. Assim como a gente cumpre a palavra de Deus e como fizemos domingo, celebrando a ceia. A gente não celebra a Páscoa, a gente celebra a ceia. Aqui eles celebravam a Páscoa. Então, aquilo que é palavra de Deus tem que ser mantido. Não pode ser derribado. Não pode ser destruído os marcos daquilo que é a palavra de Deus. Então, um povo dedicado é um povo que, além de ter líderes que recebem o Cordeiro, de ter um povo que recebe o Cordeiro e vive e se reúne por causa do Cordeiro, acima de qualquer coisa, é um povo que tem história e um povo que é fiel à sua história. Um povo que entende os erros da sua história. Um povo que entende os acertos da sua história. E um povo que professa pertencer a essa história. É isso que o texto nos mostra. 21 é a continuação que nós temos, não é? De tudo que eles estão fazendo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel,
que tinham voltado do exílio. E agora vai falar não só eles, né? E todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios na terra para buscar o Senhor, o Deus de Israel. No verso 21, nós temos um povo que é dedicado à santificação. Por que é dedicado à santificação? Porque na Páscoa, uma das festas que era celebrada dentro da Páscoa, e isso vai estar no 21, implícito e explícito no 22, é a celebração da festa dos pães asmos. E a celebração da festa dos pães asmos é o pão sem fermento. Tudo que era comido de forma que foi feita sem adicionar fermento à massa. Porque o fermento era sinal de impureza. Então, aqui nós temos a ideia da santificação. Aliás, começa-se com o cordeiro e são 6 dias depois de pães asmos. Olha que interessante. Passa-se pelo cordeiro e depois tem os pães asmos. Tira o fermento da massa. Tira o fermento da massa. Tira o fermento da massa. Ou seja, temos a vida de santificação. É exatamente isso. E dura 7 dias. E sem querer puxar para a questão da numerologia, mas nós sabemos que o número 7 tem a ver com a criação, com a obra completa de Deus, não é? Por que não pensarmos que aqui isso aponta para uma vida depois do Cordeiro vivendo de uma forma completa em santidade? É possível pensarmos dessa forma, sim. E foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que o Cordeiro entrou na nossa vida. Para vivermos em novidade de vida. Para vivermos conforme a vida que esse Cordeiro que passou na nossa vida nos dá. Porque se não fosse pelo Cordeiro que passa pela nossa vida, nós não teríamos os pães asmos, nós estaríamos mortos. É a cena da Páscoa, meus irmãos, aqui. Mas essa cena aponta para Cristo. Então, quando Cristo passa na nossa vida, a consequência disso são os pães asmos. É a retirada constante do fermento da massa. É a cada dia você ter uma vida mais pura ou uma massa menos fermentada. É uma vida de santidade, né? Uma vida de santificação. No 21, nós temos esse recebimento de pessoas que se submetem ao Cordeiro, mesmo sendo gentios. No 22, nós temos um povo que celebra a sua santidade. E isso por 7 dias. Então, a festa que aconteceu aqui foi uma festa de 7 dias. E se você está pensando numa festa com comida, com bebida, com dança, com música, é exatamente isso. Aliás, é muito parecida com algumas festas que a gente conhece do Brasil. Claro, sem nenhuma deturpação moral, mas com muita música, muita alegria e muito temor a Deus, inclusive. E eu quero chamar a sua atenção pelo fato de que o povo celebrava perante o Senhor, e eles não celebraram perante o Senhor, e não estavam celebrando aqui perante o Senhor, somente por causa da Páscoa, o que aconteceu no passado. Eles estavam celebrando também pelo que Deus tinha acabado de fazer com eles. E o que tinha acabado de fazer com eles está no texto. Na parte B do texto. Porque o Senhor o tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles. O povo dedicado celebra a Deus olhando para o passado e vendo o agir de Deus agora no presente. É um povo espiritual. Ele entende o agir de Deus. Deus não é um Deus que só age no passado e agora no presente não está agindo. Não, eles entendem que Deus está agindo agora. Eles entendem que a atitude daquele rei, eles estão pensando no rei Dário inicialmente, e depois os reis que vieram depois dele. Deus é quem muda o coração do rei.
E Deus é quem está fazendo essa reconstrução. Deus é quem trouxe o povo de volta. Notem que a visão do povo era que Deus estava fazendo. E porque Deus estava fazendo, a resposta desse povo perante Deus é uma resposta de alegria. É uma resposta de alegria porque temos líderes conosco que se purificam. Quão belos são líderes que se purificam. Estão no nosso meio. Se alegram porque temos pessoas que agora são nossos irmãos, eram gentios, eram diferentes de nós, mas estão conosco. São nossos irmãos, comem juntamente conosco a carne do Cordeiro e recebem o sangue aspergido do Cordeiro. É um povo que entende que Deus fez no passado e Deus está fazendo agora. E o ápice disso tudo que eu citei e que o texto nos mostra é uma festa de celebração perante Deus. Com música, com danças, com alegria perante a presença de Deus, reconhecendo o agir de Deus em favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel, o Deus que tinha mandado eles reconstruir. Meus irmãos, um povo dedicado é um povo que tem todas essas atitudes aqui. É um povo que tem uma liderança que se purifica, é um povo que se purifica, é um povo que recebe o Cordeiro, que entende o valor do Cordeiro de Deus acima de todas as coisas. Um povo dedicado é um povo que, além de receber um Cordeiro, além de ter uma liderança dedicada, purificada, é um povo que busca a santidade, entende que a vida dele é uma vida de conformidade com esse Cordeiro. É uma vida que está alinhada com esse Cordeiro. E por que não dizer alinhada com a beleza daquele segundo templo? Com a retidão daquele segundo templo, com a retidão do sacrifício, com a retidão de todo o rito, toda a prática ritual, tudo aquilo que é feito de forma costumeira. Essa é a ideia do rito. É uma ideia de que é feito de uma forma repetitiva. Você repete aquilo se torna um ritual. É um povo que, além disso tudo, é um povo que tem uma resposta digna daquilo que Deus faz no seu presente. É um povo que celebra a Deus. É um povo que celebra a Deus com identidade. E é isso que eu quero encerrar falando. O povo de Israel vai celebrar a Deus e vai adorar a Deus com a sua identidade. É um povo que vai estar na presença de Deus com aquilo que Deus deu a eles, sendo o povo de Deus, povo de Israel. Eles vão adorar com as músicas deles, vão adorar com os instrumentos deles, vão adorar com tudo aquilo que Deus deu para eles no passado e vão adorar com o coração cheio de gratidão, porque Deus está fazendo agora, por sua misericórdia e graça, Ele está fazendo uma reconstrução. E esse último estágio dessa reconstrução do culto é a reconstrução das pessoas que cultuam. Reconstrução dos líderes que lideram. Reconstrução dos chefes de família. Reconstrução de uma vida de santidade em resposta ao Cordeiro de Deus. Um povo que responde a tudo isso com celebração. Para nós encerrarmos, meus irmãos, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, para nós. De que adianta termos um templo sem um povo dedicado? De que adianta? De que adianta estar na terra com o templo edificado se nós não somos dedicados como esse templo foi dedicado? Eu sei que nós somos o templo de Deus, eu sei disso. Mas eu quero te mostrar o que o texto está mostrando aqui dentro, nesse período.
Porque isso é importante. O povo estava de conformidade com o templo. E como temos o povo hoje que não é conforme, entre aspas, o templo. Um povo que se diz pertencer ao templo, mas que não pertence ao templo. E é triste eu falar isso. Quais são os critérios para fazer parte do templo? Ter o cordeiro. Quais são os critérios que fazem com que o povo faça parte, ou seja, o templo? Viver em santidade. Quais são os critérios para a liderança? Reconhecer a sua impureza, se purificar, buscar o perdão antes de oficiar, servir com temor. Meus irmãos, a igreja de Jesus, muitas hoje, e muitos estão passando bem longe desses critérios aqui. Nós estamos no absurdo de ver pessoas que não têm, perante a lei, direito de dirigir pregando. Perante a lei dos homens. Uma pessoa não tem permissão para dirigir um carro e está na frente de uma igreja, parte do corpo de Cristo. É um absurdo que nós estamos vivendo hoje. Eu acho um absurdo. Né? É inacreditável falar isso, inclusive. Tamanho é um absurdo do distanciamento, do temor, por causa do Cordeiro. Então, meus irmãos, um povo que é o templo de Deus, e aqui eu vou encerrar. Cristo fala que, por meio dos apóstolos, por meio da revelação, de que nós somos o corpo de Cristo, o templo, pedras vivas. Como que deve ser a régua do nosso viver? De que adianta, meus irmãos, cuidar das coisas do templo se eu deixo de lado a minha vida? Ou nas palavras do João Alexandre, né? Que é engraçado quando ele falou, o cara unge tudo, unge o carro, unge o violão, mas o cara não unge a vida dele, né? Dedica o violão, molha as paredes da casa, mas é a vida, a vida. A vida tem que estar dedicada, não são as coisas. A vida tem que estar totalmente separada. Um povo dedicado é o último estágio de um culto em que Deus reconstruiu. E grande é, meus irmãos, e isso eu falo com temor, grande é a nossa responsabilidade. Grande é a nossa responsabilidade. Um povo que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Uma igreja viva. Precisamos, meus irmãos, urgentemente voltar a pensar sobre o que é ser igreja. Eu tenho pensado, provavelmente, nos últimos 2 meses sobre isso. O que é ser igreja, de fato e de verdade? Porque Cristo veio para salvar a sua igreja. Cristo veio para resgatar a sua noiva, das quais nós fazemos parte dela. Resta-nos pensar como estamos olhando para a igreja. Uma igreja se preocupa com o próximo, ou uma igreja puxa a orelha do próximo de vez em quando, porque é importante, na família a gente puxa a orelha, né? Então, se a igreja é família, a gente conversa. Uma igreja a gente educa, a gente caminha junto, um afia o outro. Uma igreja não tem o eu, tem o nós, e a gente está no mundo que é o eu. O eu é do tamanho do planeta Terra.
É isso que virou eu. E a igreja é totalmente o oposto do que é falado e do que nós somos bombardeados. E nós somos bombardeados o dia inteiro pelo seu eu. Porque o seu eu. Mas a igreja vem para nos mostrar que não tem um eu, tem um nós. É claro que eu sou eu dentro do nós, óbvio. Mas eu só tenho validade dentro da igreja no momento em que eu entendo que eu sou do meu próximo. E o meu próximo é meu. Eu pertenço agora a uma comunidade. E essa comunidade é edificada por causa do Cordeiro. Só por causa do Cordeiro. Amém, meus queridos? Que possamos ser um povo dedicado, como esse povo aqui foi. Um povo dedicado do mesmo quilate do fundamento do seu culto, o Cordeiro e o templo. Que possamos entender isso e amar cada dia mais. A maior criação de Deus no mundo se chama igreja. A melhor de todas. É aqui que a gente encontra irmãos, é na igreja que a gente encontra a beleza do evangelho, é na igreja que a gente exerce o papel de sermos filhos de Deus, aprendemos, perdoamos, somos perdoados. É na igreja que nós recebemos as graças pelos sacramentos. É na igreja que nós voltamos a ser aquilo que Deus propôs que nós fôssemos. Verdadeiros homens, livres do pecado e do fermento. Verdadeiras mulheres, livres do pecado e do fermento, cada vez mais parecidos com o nosso Cristo Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá essa chance e essa oportunidade de ouvi-la, Pai. Aplica o Teu coração, do Teu coração para o coração dos Teus filhos e filhas, por meio do Teu Santo Espírito, Deus, somente aquilo que vem do Senhor, Pai. É a nossa oração, é a minha oração em nome de Jesus. Amém.